Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos hoje celebrando a memória do mártir, bispo e mártir São Bonifácio, né? E por ser mártir, foi capaz de não somente anunciar Cristo com a sua palavra, né, com o anúncio do Evangelho, mas foi capaz de testemunhar Cristo com um testemunho do derramamento do seu sangue. Ele teve uma vida intensa de anúncio e corajosamente foi responsável pela evangelização, né, da Alemanha, o chamado apóstolo da Alemanha, mas foi martirizado. Essa memória providencialmente caiu dentro de uma liturgia que nos fala de duas outras formas de perseguição. A história de Tobi e do seu filho Tobias, o início do livro, né, de Tobias, que conta a história do seu pai Tobi. E também a parábola que Jesus conta para os doutores da lei, os fariseus, né, os mestres, os anciãos, que é a parábola do dono da vinha, que manda os seus empregados para cobrar aquilo que era devido de acordo com o combinado, né? Os frutos que os agricultores produziam na vinha, que foi arrendada, deveria ser repassado para o dono da vinha. E a parábola diz respeito a todos os servos de Deus que foram enviados no Antigo Testamento para falar da palavra, os profetas, né, os reis, homens e mulheres justos, né, os juízes que passaram ao longo da história. E que muitos foram feridos, outros foram martirizados também. Teve profeta que foi martirizado entre o altar e o Santo dos Santos, né? Dentro do próprio templo. Em nome de Deus, mataram os profetas que foram enviados. E Jesus fala que, por fim, o dono da vinha mandou o seu próprio filho, pensando que fossem respeitá-lo, que fossem obedecer, né, o combinado que haviam feito de colher os frutos e oferecer para o Pai os frutos que a casa de Israel deveria produzir. E que, de fato, é uma parábola que conta a história do próprio Senhor Jesus, né, que, sendo Filho eterno de Deus, também não foi respeitado em sua missão, mas martirizado. Entra aí o tema do martírio, né? A história de Tobias é sempre muito, muito interessante, né? Um homem muito justo, que junto com outras pessoas, outros homens de Israel, foram levados como escravos, exilados para Nínive. E passado um tempo, eles retornaram para o seu país. Mas o fato é que Israel, na época de Tobi, ainda estava dominado pelos pagãos. Ainda estava dominado por impérios que muitas vezes os impediam de viver a fé. Mas Tobi era um homem muito justo, né? Era também um homem de misericórdia. E aqui fala de uma obra de misericórdia, são 7 as obras de misericórdia que nós devemos fazer, e uma delas é enterrar os mortos, né? E naquela ocasião, Tobi tinha feito uma festa, preparado um jantar, um momento, uma ceia, para confraternizar, e mandou que seu filho Tobias fosse até os lugares mais distantes e encontrasse alguém que tivesse estado também no exílio junto com ele, e que fosse talvez um miserável, alguém que não tivesse ninguém por ele. Porque embora ele fosse se regalar ali com aquela fartura da sua mesa, queria fazer alguém participar da sua alegria. E mandou Tobias, o seu filho, ir procurá-lo. Quando Tobias chega na praça da cidade, ele percebe que um dos seus irmãos, judeus também, israelitas, estava ali, estirado no chão, estrangulado e morto. Tobias volta rapidamente para a casa do seu pai para anunciar, né? Pai, eu não encontrei ninguém que pudesse se sentar à mesa, mas um dos seus irmãos, um do nosso povo, está morto em praça pública.
Tobias, que já tinha sido advertido para não fazer isso mais, né, porque era uma forma de escárnio contra os judeus, deixar que os mortos, os corpos dos mortos, né, entre os judeus, ficasse exposto e fosse atacado ali pelas aves de rapina, pelos urubus e tudo mais, deixavam ali até apodrecer. E Tobias, escondido, pegou o corpo desse irmão e levou para casa e deixou escondido até o anoitecer, para que ele pudesse então dar dignidade a dignidade de uma sepultura àquele irmão na fé, né, que vivia, né, a mesma fé que ele. Interessante todas essas histórias porque falam de diversas formas de testemunho. São Bonifácio, que com a sua entrega a Deus total, foi capaz de derramar o seu sangue para testemunhar Cristo. No Antigo Testamento, Tobi, que vivia essa obra de misericórdia, enterrando os mortos. E Jesus, o nosso Senhor, que foi capaz de dar a sua vida para a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.